O Senhor colocou uma palavra no meu coração que está no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 em diante. Capítulo 25, verso 17 em diante. Amém? Que diz assim: lembra-te do que os amalequitas, capítulo 25, verso 17 em diante. Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho quando fostes liberto e partistes do Egito, quando estavas cansados e exaustos, e de surpresa, pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus, atacaram todos os desfalecidos que iam atrás. Quando o Senhor teu Deus te der descanso de todos os teus inimigos ao teu redor, na terra que ele te concede para dela tomares posse, deverás apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, cuja presença nos encontramos, quero ser grato a Ti por mais esta oportunidade e rogar a Ti, Senhor, para que esta semente que será semeada no coração dos ouvintes que aqui estão, daqueles também que não estão presentes, mas estão assistindo, que esta semente possa frutificar e gerar frutos para a restauração, frutos para a vida eterna, frutos para arrependimento. São essas coisas que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o pastor me enviou o tema da campanha, que é Vencendo o Gigante. E aí, ontem eu estive imaginando, qual palavra compartilhar com os irmãos. E o Senhor me direcionou para esta palavra aqui. É um texto bastante profundo, intenso, e eu quero compartilhar com os irmãos. E de madrugada eu tive muito ruim, pensei que não ia dar para chegar, mas pela misericórdia estamos aí. Eu parei no UPA, tomei umas 4 injeções lá, mas estamos aqui para adorar a Deus. Esse capítulo 25 deste livro, que é o 5º livro do Novo Testamento, ou do Pentateuco, e aqui Moisés, no geral do livro, é uma repetição das leis, leis cerimoniais, leis sacerdotais, leis sociais. E Moisés está seguindo com o povo de Israel rumo à terra prometida. E Moisés aqui está no 39º ano e alguns meses de peregrinar 40 anos, quase 40 anos no deserto. Moisés está pertinho de chegar. Porém, Moisés sabia que não ia entrar na terra prometida por conta de um acontecimento que houve no passado, quando o povo estava desesperado querendo água, e Deus disse: Moisés, fala a rocha, porque da rocha vai sair água. Moisés feriu a rocha, a água saiu,
pela autoridade que havia na vida de Moisés. Aqui nesse texto eu aprendo, que muitas vezes nós discordamos de nossa liderança, mas não podemos esquecer da autoridade que está sobre a vida dele. Tem coisas que nós, por ensinamento ou por uma questão de profundidade espiritual, até sabemos que fazemos melhor, mais intenso, mas não podemos esquecer em que mão está o cajado. Moisés cometeu um erro, mas a água saiu por causa da autoridade que estava sobre a vida dele. Porém, depois Deus chamou Moisés e disse: tu não vai entrar na terra prometida, porque Moisés representava Deus. E aquela atitude iracunda de Moisés, aquela ira que Moisés despejou, repousava sobre Deus. É como se o povo dissesse: que Deus é esse? Nós estamos com sede e ele, de forma irada, nos dá água. E Moisés então recebe essa palavra. Ele não entrou na terra prometida física, mas entrou nas promessas que foi no céu. E Moisés, chegando ali, ele agora está nas planícies de Moabe, e aquela geração que está ali junto com Moisés não é a mesma geração que saiu do Egito. Alguns, salvaguarda alguns, como Josué, Caleb, que estavam naquela peregrinação, tirando esses e mais alguns, o resto não tinha entrado não tinha saído do Egito. Foi uma geração que cresceu-se no meio do caminho. Então essa geração, por natureza, eles não conheciam Deus como seus pais conheciam. Eles não viram o maná cair do céu, eles não viram a roupa crescer no corpo, o sapato crescer no pé, eles não viram o mar vermelho se abrir, eles não viram o poder de Deus na sua essência. Eles conheciam Deus por aquilo que eles ouviam. Então Moisés, ele para ali nessas planícies de Moabe, e Moisés aqui vai dar um alerta para aquela geração. E é interessante que ele termina a frase, o versículo, dizendo: não se esqueças disso. Não se esqueça do que eu estou falando com vocês. Moisés dá um destaque muito grande ao que ele estava falando para aquele povo, porque Moisés queria que eles guardassem aquilo no coração deles. E é interessante porque, se olharmos a vida pregressa de Moisés com Israel, tem muitos acontecimentos que Moisés poderia dizer: olha, não se esqueça disso, ou não se esqueça daquilo. Mas justamente um acontecimento em especial ficou gravado na mente de Moisés, e Moisés acha por bem compartilhar com ele, dizendo: olha, não se esqueças disso. E o que Moisés está falando? Após Moisés relembrar as leis sacerdotais, as leis cerimoniais, as leis sociais, Moisés entra dentro desse contexto. Houve um tempo, um período, em que Israel estava peregrinando no deserto. Israel já havia vencido muitas batalhas, porque Deus estava na frente juntamente com Israel. Israel, aonde entrava, Deus dava vitória. E quando Deus não dava vitória contra os inimigos, Deus dava vitória no alicerce de Israel, na maturidade de Israel. Nós vemos isso quando eles enfrentaram a cidade de Ai, depois de Jericó, e tomou um baque. Ali foi um grande aprendizado que ensinou. Não foi uma perca total, uma perca parcial. Deus permitiu para que eles aprendessem a ouvir Deus e seguir à risca o que Deus estava falando. E ali havia um inimigo em especial chamado Amalequitas. Eles eram terríveis. Eles atacavam sempre na viração do ano. E quando eles atacavam, eles abriam os ventres das mulheres grávidas e faziam uma completa chacina no meio do povo, matava crianças, fazia coisas horrendas. Porém, eles eram um tipo de inimigo sorrateiro, era um inimigo covarde. Eles não atacavam a Israel de frente. Não, eles
acompanharam Israel durante um período muito longo. Somente uma batalha eles enfrentaram Israel de frente. Foi logo após a travessia do Mar Vermelho. A primeira batalha que Israel batalhou foi contra os amalequitas. Quando Moisés, junto com Arão e Ur, quando eles auxiliavam Moisés de levantar o cajado, eles iam vencendo, e quando abaixava, ia perdendo. E assim, Israel teve uma vitória. Após isso, eles se afastaram e observavam Israel na caminhada no deserto. Eles olhavam Israel, cada vitória que Israel tinha, cada triunfo que Israel tinha, cada conquista que Israel tinha, eles observavam de longe. Eles não ousavam atacar Israel. Porém, Israel foi caminhando, se desgastando, batalhas em cima de batalhas, punições divinas por causa da rebeldia, como quando Moisés subiu ao monte para pegar os 10 mandamentos e voltou, parte do povo havia se rebeliado. E assim, entre essa inconstância do povo, Deus tinha que muitas das vezes punir para não os perder. Certa feita, o próprio Deus chegou até a cogitar eliminar todos, mas Moisés interviu dizendo: Senhor, foi para isso que o Senhor nos tirou do Egito? O que é que os outros povos vão dizer? Que o Senhor é um Deus fraco. E Deus mudou de ideia. Deus se arrependeu e não destruiu aquele povo. E chegou uma certa hora que eles começaram a observar que alguns dentre os israelenses, ou o povo de Israel, começaram a diminuir os seus passos, porque estavam cansados, desgastados, exaustos. E quando eles ficaram cansados, desgastados e exaustos, eles diminuíam a caminhada e iam ficando para trás na caravana. Era esse momento exato que os amalequitas atacavam. E não atacavam de frente, atacavam pelas costas. Moisés está trazendo à memória, porque isso deve ter marcado Moisés demais, a perca. Um líder que perdeu muitos, dentre milhares que haviam ali, ele perdeu muitos, mas de forma covarde. Ele não perdeu numa batalha onde os inimigos se olhavam no olho, trocavam espada de uma forma correta, de uma forma justa, de uma forma honrada. Não, eles esperavam os fracos, abatidos e exaustos, e atacavam pelas costas, matando, destruindo e saqueando. Moisés trouxe isso fixo na memória e achou por bem compartilhar para eles. Por quê? Moisés está destacando aqui, para mim, um grande gigante na atualidade que nós estamos vivendo. Qual é esse grande desânimo? Qual é esse grande gigante que nós estamos vivendo? O desânimo. Para mim, hoje, o desânimo tem sido um dos maiores gigantes no presente momento que nós estamos vivendo. Quantos estão desanimados? Quantos estão para trás? Quantos abandonaram suas responsabilidades espirituais? Ou, o que é pior, durante o desânimo veio a corrupção. Deixaram de ser quem era, porque ao desanimar, deram ouvido a doutrinas falsas e pessoas que não estavam alinhadas com o pensamento divino. Moisés, então, está trazendo essa palavra como um pai para os seus filhos, porque para Moisés, ali estavam os seus filhos. E isso é interessantíssimo. Moisés está querendo dizer o seguinte: quando vocês estiverem cansados, exaustos, abatidos, é nesse momento que a sua atenção precisa estar redobrada. Este é o momento de maior perigo na caminhada. É quando você está desanimado, quando você está cansado, quando você fica para trás. Esse é o alerta de Moisés para aquele povo. Esse é o alerta de Moisés para a nação divina, para os eleitos e escolhidos da parte de Deus. O desânimo é uma coisa que nos afeta de uma maneira muito grande, porque o desânimo, ele é meio imperceptível, começa de forma sorrateira,
de forma branda, e nós imaginamos que logo logo daremos a volta por cima, ou logo logo vamos resolver o problema, ou logo logo no estalar de dedo voltaremos a caminhar. Só que conforme nós vamos deixando passar os dias, esse desânimo vai ficando acentuado. Aquilo que para mim era erro já deixa de ser. Aquilo que já não entrava na minha casa passa a entrar. Aquilo que já não falava mais eu passo a falar. Aquilo que para mim era pecado deixa de ser pecado. Eu começo a flexibilizar as coisas na minha mente. E eu acho que isso é normal. A maior façanha no tempo que nós estamos vivendo por parte do nosso adversário não é nos arrancar da igreja, não é nos tirar da igreja, mas é permanecermos na igreja, mas longe de Deus, distante de Deus. Lembra da batalha épica no alto do Monte Carmelo, entre Elias e os profetas de Baal? Os profetas de Baal pularam, se cortaram, se arranharam, até que deu o horário previsto dentro do trato entre eles e nada aconteceu. Mas quando Elias foi clamar a Deus, uma coisa interessante, Elias vai arrumar as pedras do altar. As pedras que eram as 12 tribos, ou seja, aquele altar não era um altar estranho, o altar não era de Baal, o altar era de Deus, mas o altar estava desajustado, o altar estava bagunçado. Elias teve que arrumar o altar para que o fogo caísse do céu. O diabo não quer que nós deixemos de ser altar, mas ele quer que nós sejamos altar, mas um altar como palco para o adversário. E o adversário lá de fora brama, é altar de Deus, mas eu faço o que eu quero lá dentro. É altar de Deus, mas eu faço o que me dá na telha com a vida dele. É isso que o adversário quer. O adversário quer incutir em nossa mente um senso de estabilidade espiritual, um senso de flexibilização. Quando eu começo de uma certa maneira a flexibilizar, a corrupção está entrando de forma sorrateira. Essa era a indagação de Moisés. Meus filhos, meus queridos, quando vocês estiverem cansados, redobrem a atenção de vocês, porque é nesta hora que o adversário vai atacar vocês de maneira sorrateira. Mas ele não virá pela frente, ele virá pelas costas, ele virá de uma forma que você não veja ele, que não ache que é ele, que não perceba que é ele, e automaticamente os valores vão se indo embora, os valores vão se acabando. Pecado ainda é pecado, o mundo ainda é mundo. Nós temos que fazer esta separação, porque o que nós estamos vivendo hoje não é sombra do que vivemos ontem. Outrora, o diabo trabalhava de uma maneira, como era? Ele pegava as pessoas para levar para os hotéis, para praticar a prostituição e o adultério. Hoje isso está na palma da mão. Quantos adulterando dentro das suas casas, quantos se prostituindo dentro das suas casas. Mas essa flexibilização do diabo faz: eu não entrei pela porta de um motel, então não é um pecado tão intenso como o pecado de adultério. Jesus disse que se com os meus olhos eu olhar e cobiçar, eu já pequei. Foram palavras de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a preocupação de Moisés no cansaço. Tomem cuidado. É neste momento de cansaço que eu devo redobrar a atenção. Mas espera aí, pregador, eu sou ser humano. Todo ser humano cansa, desgasta. Eu não estou aqui dizendo que você está proibido de cansar. O que eu estou dizendo é que você deve ter atenção no momento do cansaço. Por que você deve ter atenção? Porque é um momento muito perigoso. Muito perigoso. Hoje em dia, de fato, nós temos que fazer força para estarmos na casa de Deus,
para fazermos as coisas de Deus, porque se nós dermos vazão ao desânimo, nós nos entregamos. Quantos estão desanimados? Literalmente, nós vemos não somente no seu comportamento, mas também vemos na sua constância na casa de Deus, na sua constância no reino de Deus. As maiores batalhas que enfrentaremos não serão no deserto. Não serão no deserto. Porque é no deserto que nós nos aproximamos de Deus. Quem não é crente vira crente. Quem é crente pela metade se conserta. Mas é no momento da bonança que vem um perigo. É quando você escolhe aonde você vai comer. Isso é bom. Que Deus abençoe-nos dessa maneira. Mas quando chega as promessas e o cumprimento delas, é aí que o ser humano relaxa. Isso é perigoso. O profeta Isaías diz: os que esperam no Senhor serão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha o ensinamento de Isaías. Isaías está falando de 3 fases. Primeira, é a fase que eu estou voando. Quem me olha diz: fulano está voando, está indo longe. Mas chega uma hora que eu paro de voar e vou correr. Quem me vê diz: fulano está correndo, olha lá. Mas chega uma hora que eu não tenho mais fôlego para correr e eu caminho. A visão dessa palavra é a seguinte: seja voando, correndo, caminhando, e eu acrescento, rastejando, só não para. O que vale não é a intensidade, mas é a constância, a regularidade. Eu posso estar correndo, e vão haver momentos que nós vamos estar correndo. Correndo o que eu digo, estou orando muito, estou jejuando, estou buscando, vou no monte, não falta o culto, mas tem um momento que bate o desânimo. Mas tudo aquilo que você buscou no período do fortalecimento espiritual vai ser como um alimento para esse momento que você está vivendo agora. Os céus estão de olho em você. A mão do Todo-Poderoso está sobre você. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei se você está voando, se você está correndo, se você está andando, se você está se arrastando. Mas Deus manda eu te dizer: só não para. Reaja nessa noite. Não para. É com a sua pouca força, vem. Com as suas tristezas, vem. Com o seu momento difícil, vem. Pô, e deposita aqui no altar de Deus o que você está vivendo. Porque a mão de Deus é poderosa para te dar vitória. Olha o que Moisés diz. Olha, quando vocês estiverem em um lugar seguro, quando Deus tiver colocado vocês em um lugar seguro, que era a terra prometida, Ele vai riscar os amalequitas da história. Olha o que Moisés está dizendo. Deus não está preocupado com os teus inimigos agora. Ele está preocupado com você. Você pode estar preocupado com os teus inimigos, mas Deus não. A preocupação de Deus é com você. É colocar você num lugar seguro. Depois Ele vai tratar de quem Ele deve tratar. O problema é que nós nos desgastamos preocupados com os inimigos. E Deus está preocupado conosco. Porque não existe inimigos para Deus. O que é inimigo para nossas vidas, para Deus não é nada. Lembra quando quando foi tentado pelo diabo, foi levado ao mais alto monte. Tudo isso te darei se prostrar diante de mim. Olha a resposta de Jesus. Só ao teu Deus adorarás. O certo não deveria ser só ao meu Deus adorarás? Mas Jesus disse para Satanás, só ao teu Deus adorarás. Jesus quis dizer, quem manda em mim
Manda em você também. O que você quer me dar não é seu. Já tem dono. Quando ele entrou em Gadara, o endemoniado gadareno veio e aquela legião que estava no gadareno se ajoelhou e disse: Mestre, vieste nos atormentar antes do tempo. A preocupação de Deus é te colocar num lugar seguro, porque se você estiver no esconderijo de Deus, ninguém te acha. Bendito seja o nome do Senhor. Se você estiver no esconderijo de Deus, pode colocar o teu nome na boca do sapo, enterrar, pode fazer o que quiser, mas o teu nome está escrito na palma da mão do Todo-Poderoso. Ele quer te trazer para o esconderijo. Depois ele vai resolver com os teus inimigos. E às vezes nós nos desgastamos muito preocupado com o inimigo, preocupado com o que estão falando, preocupado com o que estão fazendo, preocupado com como preocupado com isso, preocupado com aquilo. Não. Eu preciso preocupar com a minha vida espiritual. Como eu estou? Como está a minha caminhada? Como estão os meus passos? Porque a clareza se dá quando você está no lugar seguro. A fortaleza se dá quando você está no lugar seguro. Deus vai riscar o nome de Amaleque. Os amalequitas foram literalmente riscados da história. Eles não existem nos anais históricos. Quem fez isso? Deus. Não se preocupe com o que estão fazendo contigo. Não se preocupe da covardia, das injustiças. Por quê? Os anos vão se passar e você vai progredir. E os amalequitas serão riscados. Haverá um tempo que vão perguntar: quem era? Eu não sei. Da onde é? Não conheço. Mas Deus estará glorificando o nome dele na sua vida. E é muito firme o que Moisés está dizendo. O desânimo hoje tem se dado de muitas maneiras. De muitas formas. O desânimo tem se dado hoje. Às vezes são palavras, ações, comportamentos. O inimigo sempre vai observar a sua fraqueza e vai trabalhar em cima dela. Se eu tenho um problema de autoestima e eu me sinto inferiorizado quando alguém me olha de alto a baixo, o diabo sempre vai colocar alguém para te olhar de alto a baixo ou de baixo para cima. Se eu tenho uma dificuldade em ouvir determinadas coisas, o diabo sempre vai colocar alguém para falar determinadas coisas. Ele sempre vai tocar em nossas feridas. Por isso que aqueles que estão envolvidos na obra espiritual precisam ter equilíbrio emocional. Precisam ter equilíbrio e entender os seus pontos fracos. Porque é ali que o adversário vai atacar. E quando você for atacado nos seus pontos fracos, você precisa entender, assimilar e seguir em frente. Permitir Deus trabalhar. Se você entende essa palavra, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Leve essa palavra guardada na tálba do teu coração. Que nessa noite você que entrou aqui por essas portas desanimado, abatido, cansado, receba uma injeção de ânimo. Amém, irmão? Amém. Diga para o teu irmão que está do seu lado assim: meu irmão, com o dedo de profeta, meu irmão, com mais fé, irmão, meu irmão, reaja. Não, com mais fé, reaja. Deixa eu ver se ele está dando glória a Deus aí. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.